Fala aí, galera do terceirão do Mackenzie, o terceirão 800 do Enem, né? A galera mais nerd do Brasil, que eu tenho o prazer de dar aula, só nota 800. E para essa semana, que nós ainda não estamos tendo aula, nós vamos ter esse conteúdo aqui online. Primeiro nós vamos fazer uma correção da prova, depois eu vou explicar as tarefas dessa semana. E aí, para a semana que vem, galera, eu acho que já vamos poder ter aulas ao vivo, vai ter algumas ferramentas a mais. Se não for o caso, eu gravo mais uma videoaula, vou mandar uma lista de exercícios da UFO, que acabou de chegar para mim hoje, certo? Providenciada para mim hoje. E aí, nós vamos continuar os nossos estudos para o vestibular, porque o tempo não para. Terceirão, cuidado, hein? Tá só em casa, só vendo série, só estudando? É estudando, é porque só nerd, só no 8800. E cuidar para não comer demais, né? Porque senão a volta às aulas do terceirão vai ser mais ou menos assim, né? Galera de peso igual eu. E então toma cuidado com isso aí, porque nessas pausas a gente tende a comer mais, a dormir mais e vocês não podem perder o ritmo, porque é terceirão, galera. Tá chegando o Enem, não pode parar, não pode dengar, velho. Não pode dengar, tem que ser firmeza, mano. Vamos lá então? Vamos abrir a nossa prova aqui pra gente fazer a correção dela, certo? Vamos lá então, abrindo aqui a prova, o arquivo já tá aqui na tela. Vamos lá as questões da prova, questão número 1 aí para você, tá na tela, eu vou ler no celular porque é a mesma tela, vamos lá. No capítulo 10 do livro 8 da Ética Nicômaco, Aristóteles discursa sobre as constituições existentes, bem como suas características. Então ele fala das constituições e características, principalmente na ideia política aqui, que é o que a gente está trabalhando. Tomando por base as suas observações, é correto afirmar, letra A democracia é o governo estabelecido pelo voto universal e obrigatório, uma vez que o Estado é de todos. Essa resposta, Kim é minha esposa, que está ali atrás da câmera, me ajudando para que isso aqui possa ser possível. É a letra A, meu amor? Não. Não é a letra A, vamos para a letra B então. A monarquia é a melhor forma de constituição de um Estado e que sua degeneração é o que causa mais prejuízo. É essa, meu amor? Sim. É a letra B, a resposta. Professor, por que a monarquia é o melhor? E por que a degeneração dele é muito ruim? Primeiro, qual que é a degeneração de monarquia? É o autoritarismo, certo? É quando alguém começa a governar de uma forma autárquica, uma forma que quer governar tudo. Agora, ele fala que a monarquia é boa porque, presta atenção, se uma pessoa inteligente está governando, ela vai fazer o melhor para todo mundo. Agora, se uma pessoa que está governando ela é muito ditatorial, ela vai fazer uma ditadura e isso não é bom para ninguém. Mas para ele a monarquia é o melhor. Professor, por que é melhor do que a democracia? Presta atenção. É interessante esse debate, é melhor a gente ter esse debate mais em sala de aula, mas ele pensava o seguinte, se todo mundo votasse, as pessoas às vezes não têm aquela sabedoria, igual Platão falava, Aristóteles também falava, não ia ter a sabedoria de um filósofo e acabar escolhendo pessoas erradas por motivos errados. E realmente a gente sabe, na história da democracia, infelizmente aconteceu muito isso. E aí, para eles, um bom monarca é melhor do que uma democracia onde todos votam. Só que aí tem muita discussão por trás disso, porque na democracia a gente evita que tenha ditaduras, mas enfim, conversa para nossa sala de aula. Não vamos adentrar muito nisso aí, a não ser que a gente faça uma live depois e a gente pode alongar esse assunto. Portanto, resposta correta, letra B. Questão número 2. Um VOF aí sobre o modelo de cidade ideal de Platão, que a gente falou bem em sala de aula, que está lá na obra dele, A República. Primeira afirmativa. Os agricultores, os artesãos e os comerciantes ocupam-se das funções mais nobres da sociedade? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Para ele, quem ocupava as posições mais nobres eram os filósofos. Muito bem, então essa é falsa. Segundo. Platão critica a democracia. E aí, galera? Falei na última. Critica ou não critica, meu bem? Critica. Critica a democracia. Ele acha que a democracia as pessoas não têm a sabedoria de um filósofo e vão acabar escolhendo os líderes errados. E a terceira, na cidade ideal de Platão não há mobilidade social. Verdadeiro ou falso? Verdade. Verdadeiro. Você que estuda aí sociologia sabe o que é mobilidade social. Mudar de uma classe para outra. E como a gente vai lembrar aqui que Platão ele dividia as classes lá entre os filósofos, que eram feitos para liderar, os guerreiros, que eram ali os mais alvoroçados, né? Os mais excêntricos, aqueles que queriam lutar, os guerreiros, certo? Que tinham uma alma mais árdua. E por último, os trabalhadores, que eram os mais apáticos, né? E aí eles
não tinham essa mudança, porque estava ligado à alma da pessoa, segundo o próprio Platão. Portanto, a resposta correta é a letra B. B. Letra B, falso, verdadeiro, verdadeiro. Muito bem, questão 3. Olha o textinho aí do Platão na República. Mas escuta, a ver se eu digo bem. O princípio de entrada estabelecemos que devia observar-se em todas as circunstâncias. Quando fundamos a cidade, esse princípio é, segundo me parece, ou ele ou uma das suas formas, a justiça. Ora, nós estabelecemos, segundo suponho, e repetimos-lo muitas vezes, se bem te lembras, que cada um deve ocupar-se de uma função na cidade, aquela para a qual a sua natureza é mais adequada. Só repetindo o que eu acabei de explicar na última questão. Muito bem. Com base no texto, no conhecimento sobre a concepção platônica de justiça na cidade ideal, assinale a alternativa correta. Letra A. Para Platão, a cidade ideal é a cidade justa, ou seja, que respeita o princípio de igualdade natural entre todos os seres humanos, concedendo a todos os indivíduos os mesmos direitos perante a lei. E aí, é essa a alternativa, meu amor? É a letra A? Não. Não é a letra A, a gente vai ver por quê. B. Platão defende que a democracia é fundamento essencial para a justiça, uma vez que permite a todos os cidadãos o exercício direto do poder. Platão defende democracia? Defende ou não defende? E aí, quem defende ou não defende? Não defende, então não pode ser a B. C. Na cidade ideal platônica, a justiça é o resultado natural das ações de cada indivíduo na perseguição de seus interesses pessoais, desde que esse interesse também contribuam para o bem comum. É essa? Não é a letra C também? Eita, qual que será então, hein? Letra D. Para Platão, a formação de uma cidade justa só é possível se cada cidadão executar da melhor maneira possível a sua função própria, ou seja, se cada um fizer bem aquilo que lhe compete segundo suas aptidões. É essa ou não é, meu? É essa. É lógico que a letra D é praticamente uma paráfrase do texto que estava ali na questão. Resposta correta, letra D. Vamos para 4. Segundo Platão, as opiniões dos seres humanos sobre a realidade são quase sempre equivocadas. Tá vendo? Por causa disso que a gente tem ali a ideia que a democracia não é bom. Ele vai dizer que a maioria das pessoas tem ideias equivocadas. Continuando. Ilusórias e, sobretudo, passageiras. Já que eles mudam de opinião de acordo com as circunstâncias. Como agem, baseados em opiniões, sua conduta resulta quase sempre em injustiça, desordem e insatisfação, ou seja, na imperfeição da sociedade. Então aqui está explicado porque que ele não gosta da democracia. A própria prova ia te explicando, né? Top. Em seu livro A República, ele então idealizou uma sociedade capaz de alcançar a perfeição, desde que seu governo coubesse exclusivamente. Galera, não precisa nem ler as alternativas. Quem que deveria governar na cidade ideal de Platão? Quem que era, amor? Quem que era, amor? Os filósofos. Qual que é a alternativa que fala dos filósofos? Qual que é a alternativa que fala dos filósofos? Letra E. Gabarito, então, alternativa E. Obviamente que eram os filósofos que tinham que governar a cidade. Questão 5. Leia o texto para responder a questão. Platão de novo, ó. A massa popular é assimilável por natureza a um animal escravo de suas paixões e de seus interesses passageiros, sensível à lisonja, inconstante em seus amores e seus ódios. Eita, forte, hein? Confiar-lhe o poder é aceitar a tirania de um ser incapaz da menor reflexão e do menor rigor. Você está vendo que o Platão não era muito fã do cidadão comum. Quanto às pretensas discussões na Assembleia, são apenas disputas contrapondo opiniões subjetivas, inconsistentes, cujas contradições e lacunas traduzem bastante bem o seu caráter insuficiente. Então a gente vê que também que Platão não era um cara que gostava muito de ficar discutindo ali na ágora daquela época com as pessoas comuns. Ele era um cara que se considerava superior. Muito bem. Os argumentos de Platão, filósofo grego da antiguidade, evidenciam uma forte crítica ao quê, gente? Qual regime político ele está criticando? É óbvio que a letra C. Letra C, né, galera? Democracia, o cara tá metendo o pau no povo e na democracia. Só pode, então, ser a letra C. E a última questão fechada diz o seguinte, no livro 2 da Ética Nicômaco,
Aristóteles diz que há duas espécies de virtudes, a dianoética e a ética. A virtude dianoética requer o ensino, o que exige experiência e tempo. Já a virtude ética é adquirida pelo hábito e não é algo que surge por natureza. Isso não quer dizer que as virtudes são geradas em nós contrariando a natureza. Para Aristóteles, somos naturalmente aptos a receber as virtudes e nos aperfeiçoamos pelo ato. Então, continuando aqui, tive um pequeno probleminha com o vídeo, vamos lá. Com base no enunciado nos conhecimentos sobre a ética aristotélica, considero as afirmativas seguintes. Então, vamos lá. Primeira afirmativa. A virtude dianoética e a virtude ética são adquiridas, respectivamente, pela experiência, tempo e hábito. Sim ou não, meu amor? Sim. Sim, muito bem. Segunda, a virtude dianoética e a virtude ética, por serem inatas... Opa, peraí. Por ser inata, a gente nasceu com elas. Essa aí está errada, isso aí não. Terceira, os seres humanos são naturalmente aptos a receber as virtudes éticas, embora não sejam virtuosos por natureza. Está corretíssimo, o texto falou isso, que no ser humano não é virtuoso por natureza. Muito bem. E a quarta, o hábito de forma necessária nos torna melhores eticamente. Contudo, as virtudes independem da ação para desenvolvimento moral do indivíduo. Virtude depende da ação, porque só na ação que a gente consegue ver se as pessoas realmente são o que elas são, se elas têm ética. Portanto, só 1 e 3 estão corretas. A alternativa correta, letra B. B. Então, gabarito, letra B. Espero que você tenha marcado. Agora, as questões 7, 8, 9 e 10, como eu já tinha falado em sala de aula, eu tirei do seu livro de atividades. Se você fez antes da prova, fechou a prova. Se você não fez, faz agora, meu querido, que eu vou passar aqui na tela, então, as respostas. Vamos lá. Vamos achando aqui. Então, vamos lá. Questão 1. Defina o que são governo e Estado. Falei em sala de aula, passei para vocês fazerem no caderno e tá aqui a resposta. Se você ainda não tinha anotado, tira um print aí. Não vou ficar falando muito disso. Questão número 2. O que separa o estudo da ciência política do estudo da filosofia política? Também falei em sala de aula, também estava no seu caderno. Espero que você tenha feito. Professor, não fiz, professor. Tá aqui na tela, meu amigo. Tira print e responde, não perde mais tempo, que o Enem tá batendo na sua porta. 3. Qual a definição clássica de bem comum? Olha lá, ó. De acordo com o texto, o bem comum pode ser entendido como a concórdia entre os cidadãos. Então, bem comum nada mais é do que a concórdia entre os cidadãos. E 4. Qual seria a meta principal de um bom governo? Segundo o texto que está mais atrás aí, a meta principal de um bom governo é o quê? Estabelecimento do bem comum. Então, a 3 e a 4 estão relacionadas. Se você estudou, se você leu a apostila, se você fez os exercícios, você matou a pau as questões do nosso caderno de atividades e, consequentemente, da sua prova. Professor, tem uma reclamação. Vai lá no escolar, reclama, fala com o tio que a gente resolve o seu problema, certo? Agora, para finalizar a nossa aula, vamos ver aí o que eu mandei para vocês de atividade. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Vocês receberam isso aí, certo? Para essa primeira semana. Aqui eu estou dando as boas-vindas para você, trocando uma ideiazinha. A gente passa aí duas coisas. A primeira é assistir esse vídeo que você já está assistindo. Então significa que você já concluiu o primeiro exercício, já assistiu essa aula. O segundo é para você assistir o filme Batman, Cavaleiro das Trevas, que vai falar sobre como que uma cidade com uma política ruim pode acabar se degenerando. Professor, esse filme não achei. Pois é, coloquei no meu Google Drive para você baixar. Basta você clicar no link que você vai conseguir. Já te mostro como é que é. O resumo que eu te pedi para fazer é de no mínimo 15 linhas. Presta atenção, não consegui baixar o filme, não consegui assistir, professor, me ajuda. Manda um e-mail com uma mensagem para mim no escolar. Só para te mostrar, então, se você clica em cima do Drive, certo? Vai abrir o arquivo aí para você fazer o download aqui, ó. Vídeo terceiro médio, você vai clicar, isso aqui é no celular, né? Mas no computador você vai clicar e ele vai começar a baixar, certo? É isso. Espero que nos encontremos em breve. Fiquem todos em casa, fiquem todos bem, aproveitem uns aos outros. E é isso aí, um forte abraço do professor André e do Colégio Mackenzie. Até mais, galera!